Quando o Espírito de Deus toma a boca do mensageiro, a palavra produz o resultado para o qual foi mandada. Acompanhe agora mais uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João-Ribe Palharim. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois esta palavra é para você. Abra a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12. Assim que você achar, olha ao teu lado, se tem alguém sem a palavra de Deus, e chega perto desta pessoa e mostra para ela onde nós vamos ler. E se você tem uma Bíblia Sagrada na tua casa, traga. Pastor, eu só tenho uma Bíblia católica em casa. Traga mesmo assim. Traga porque dá para acompanhar. Pastor, eu não tenho Bíblia nenhuma. Então procure adquirir uma. Mas não compre dentro de nenhuma igreja, hein? Jesus não apenas proibiu, como ele tomou providências drásticas para que nenhum tipo de comércio fosse feito dentro da sua casa. Imagine Jesus espancando as pessoas, dizendo: não façam da casa do meu pai casa de negócio. Você vê que a coisa é muito grave. Não compre dentro de nenhuma igreja. Pesquisa preço, vai nas livrarias evangélicas e compre a Bíblia Sagrada. E aí você venha para a Paz e Vida trazendo, e traga uma caneta também, junto com a sua Bíblia, para fazer anotações, porque você vai aprender a palavra de Deus. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, está escrito assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém, igreja? Versículo 15, eu vou reler. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Agora eu leio e toda a igreja repete em seguida. Vamos lá. Bem alto. Contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Amém? Você crê na palavra de Deus? Você crê que esta é a verdadeira palavra de Deus? Então desocupe as tuas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra. Vamos aplaudir, aplaudir, aplaudir e abrir a nossa boca e dizer: glória a Deus! Oh, glória! Oh, glória! Abre mais a tua boca! Glorifica isso, aplaude, diga glória, glória ao teu nome, ó Deus bendito, ó Deus altíssimo, glorificado seja o teu nome. Ó Pai querido, recebe o louvor da tua igreja, recebe, meu Deus, a exaltação que o teu povo está fazendo ao teu nome. Senhor, recebe agora. Eu quero que o teu Espírito se alegre e ele venha sobre nós com virtude, poder e autoridade, para nos fazer crescer na fé, para nos fazer uma bênção na tua presença. Pai querido, a tua palavra vai ser pregada agora, que não sejamos nós a falar, mas que o Senhor fale através de nós, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Você está sentindo a presença de Deus aqui? Mesmo de verdade? Então dá glória a Deus e aplaude mais ainda.
Isso, Deus realmente está presente. Você está diante de Deus. Cada palma que você bate, cada glória que você dá, Deus está recebendo na mesma hora. Então aplaude mais ainda e glorifica mais ainda. Oh, glória! Aleluia! Podeis sentar, igreja. De quem a Bíblia está falando? Muitos pensam apenas que era um certo rei da Babilônia. Mas é evidente que a Bíblia é revestida de significados que o próprio profeta, quando escrevia, nem sequer imaginava. Em alguns casos, os profetas recebiam a mensagem e sabiam perfeitamente sobre o que escreviam. Hoje, com a revelação da palavra de Deus dada pelo Espírito Santo, porque Jesus disse, Ele virá e vos ensinará todas as coisas. Hoje nós sabemos que a palavra está falando a respeito de Satanás. A respeito de um querubim criado por Deus, perfeito, formoso, poderoso, que num determinado momento da sua existência não quis mais dar glória a Deus. Ele não se conformava de Deus ser tão exaltado e ele mesmo ter que se dobrar e exaltar a Deus. O diabo, ele odeia dar glória a Deus. E o diabo fica enfurecido quando ele ouve alguém dar glória a Deus. Quer deixar o diabo nervoso? Dá glória a Deus. Vamos fazer raiva para o diabo. Glória a Deus! O bicho fica furioso. Ele queria receber essa glória. E lá, naquele lugar altíssimo onde ele habitava, Satanás começou a aliciar anjos inferiores a ele. Ele não queria nenhum igual a ele, porque só ele tinha que ser o bom. Ele aliciou anjos inferiores a ele, enganou, ele é um mestre na arte de enganar. Ele seduziu, ele é um mestre na arte de seduzir. E ele realmente moveu aquele plano para realizá-lo. Eu vou me sentar no trono de Deus, dizia Satanás. Como se alguém dissesse, Deus está velho, vamos tirar ele daí, eu sou mais jovem, eu vou assumir o seu lugar. Foi por aí. O diabo garantiu que ele tinha armas infalíveis para derrubar Deus do seu trono e se assentar no trono de Deus. E essa revolta que Satanás moveu contra Deus, essa guerra que acabou sendo uma catástrofe para todo o universo, quando os cientistas enviam naves espaciais procurando por vida em outros planetas, só há decepção. Não se acha nem micróbio vivo, nem bactéria viva em nenhum planeta, tudo esterilizado, por causa dessa violenta guerra que houve antes do homem existir, antes da mulher existir. Uma guerra violenta, mas Deus durante muito tempo, acredite nisso, Deus durante muito tempo, por amar aquele querubim antes da guerra, Deus sabendo de todos os planos de Satanás, Deus tentou mudar a ideia do diabo. Esse Deus misericordioso, tremendo, misericordioso, benigno, não foi ele que atacou o diabo, não. Não pense que foi Deus que desencadeou a guerra que esterilizou todo o universo. Deus, durante muito e muito tempo, não sabemos quanto tempo, Deus tentou fazer Satanás, aquele querubim, mudar de ideia. Para que ele fosse submisso, para que ele fosse obediente. E o diabo continuou na desobediência, apesar do amor de Deus. Então preste atenção.
Toda pessoa que é desobediente, toda pessoa que é rebelde, que é indisciplinada, que não se submete à hierarquia, nem à autoridade, esta pessoa é a preferida do diabo. Porque o diabo se alegra com a desobediência. Não apenas no mundo, mas inclusive dentro das igrejas. O diabo gosta de ver as pessoas se rebelando contra a autoridade, porque o diabo fez escola. O diabo introduziu a desobediência no mundo. E quando alguém é desobediente, esta pessoa está se mirando no exemplo do diabo, e o diabo está todo feliz com o fruto que ele deu. Por isso não seja desobediente. Quer deixar o diabo com mais raiva ainda? Você que já deu glória a Deus, quer deixar o diabo com mais raiva? Então diga: eu obedeço a Deus. Eu obedeço a palavra de Deus. Eu obedeço o Senhor Jesus. Eu obedeço o Espírito Santo. Eu me submeto ao reino de Deus. Amém? Porque o diabo não se submeteu ao reino. A guerra foi movida pelo diabo para derrubar Deus do seu trono. Porque veja bem, o mais forte tem medo do mais fraco? Sim ou não? Lógico que não. O mais forte, ele fica tranquilo. O mais fraco pode fazer quantas ameaças quiser, que o mais forte fica tranquilo na sua posição, porque ele sabe que aquele mais fraco não pode fazer nada para destruí-lo. Deus não fez nada contra o diabo, porque até seria uma covardia o Deus Todo-Poderoso matar, destruir um querubim. Seria até uma covardia. É como um adulto bater num nenezinho, espancar uma criança. Deus em nenhum momento moveu guerra contra o diabo. O diabo sim moveu a guerra contra Deus, porque ele quis se assentar no trono de Deus. Mas naquele período em que Satanás estava apenas seduzindo os anjos, arcanjos do céu, e Deus contemplando o diabo fazendo isso, Deus durante todo esse tempo exerceu o seu amor para que o diabo, Satanás, aquele querubim, se arrependesse. E Deus fazia isso com o seu amor, porque a única arma de Deus é o amor. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Deus foi trabalhando e o diabo foi agindo. É por isso que você vê, por exemplo, situações na palavra de Deus que às vezes nós não compreendemos. Mas o diabo sempre agiu até com a concordância, ou melhor dizendo, com a permissão de Deus. Agiu como age até o dia de hoje. Mas Deus usou um profeta para proferir esta profecia, que foi dita aproximadamente 700 anos antes de Cristo. O profeta Isaías foi usado e escreveu o que iria acontecer com o diabo. Deus não poderia simplesmente pegar Satanás e falar: olha, querubim maligno, querubim rebelde, insubmisso, cruel, eu vou te destruir agora. Isso iria contra a natureza de Deus. Deus, ele permitiu que o diabo continuasse agindo para que mostrasse a diferença, para que a humanidade e também o céu, os anjos que não se rebelaram, os anjos que continuaram fiéis a Deus, para ver a diferença de atuação entre Deus e Satanás. Deus permitiu que o tempo passasse e Satanás agindo, para que as criaturas celestiais e também a humanidade pudesse ver a diferença de estilo. Deus usa o amor, o diabo usa o ódio. Deus se faz igual aos homens e o diabo quer se fazer superior a Deus. Deus é misericordioso e bondoso e o diabo não perdoa. Deus, ele age o tempo todo com benignidade e o diabo age o tempo todo com malícia. Deus quer salvar
e o diabo quer destruir. Deus quer levantar e o diabo quer derrubar até o próprio Deus. Então tudo isso foi ficando bem claro para as criaturas de Deus, para que houvesse uma diferença entre o reino de Deus e o reino de Lúcifer, para que houvesse diferença entre a luz e as trevas. Mas um dia Deus fez esta profecia: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Você vê, a gente ora por uma pessoa, se ela estiver oprimida, ela cai por terra. Por quê? Porque a pessoa está debilitada. E quando a pessoa é liberta, qual é o primeiro sintoma dela? Fraqueza, tontura. A pessoa fica debilitada com a presença do diabo, porque o diabo, ele debilita, ele enfraquece. O diabo é esse terrorista aqui. Mas a profecia de 700 anos antes de Cristo dizia que ele que debilitava as nações, ele que derrubava, ele ia cair agora, cair do céu. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo ia ter e vai ter como recompensa final da sua ambição, não o lugar mais elevado, mas o lugar mais rebaixado, o lugar mais profundo do universo, algo que ele vai ser ali sugado e ficar aprisionado para sempre, no mais profundo abismo. Isso está profetizado aqui. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Você sabia, eu não conheço todos os mistérios de Deus, mas quando a gente vê, por exemplo, que existem buracos negros no universo, que sugam as estrelas e os planetas, tamanha sua força de gravidade, aqueles planetas e estrelas são sugados como se fosse um ralo, entram naquele buraco negro, são reduzidos a nada, a um grãozinho. Já foi comprovado que um buraco negro, ele pode até fazer a luz desviar de direção e sugar até a luz. O buraco negro tem um poder de sugar. A sua gravidade é tão intensa que até a luz ele consegue sugar, fazer descer pelo ralo. Eu tenho a impressão que o abismo deve ser algo igual ou pior do que um buraco negro, porque tem que ser algo que suga até um ser espiritual, que leva para uma prisão, num lugar onde ele não pode mais retornar. Está provado aqui. Esse é o destino final de Satanás. Agora, você que está acompanhando essa leitura aqui que nós estamos fazendo, continue na Bíblia aí, por favor. Versículo 16, vamos acompanhar aqui. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava suas cidades, que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? É este. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como um corpo morto e pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos não será nomeada para sempre. O diabo tem um tempo que está profetizado, onde ele vai ser finalmente parado, onde ele não vai mais poder agir. Isso está profetizado aqui. Mas como que o diabo caiu do céu? Olha só, na guerra que houve ele foi expulso, mas quando a terra foi criada, o diabo veio morar aqui na terra, e o diabo conseguiu morar na terra. Você nunca leu no livro de Jó?
logo no capítulo 1, você vê ali no versículo 6, que Deus ainda misericordioso permite Satanás entrar no meio dos anjos lá no céu. Olha só, vamos ver Jó, capítulo 1, versículo 6. Deus não tem medo do diabo. Para que Deus iria falar, não deixa ele entrar de jeito nenhum? Não, Deus não tem medo do diabo. Olha aqui, Jó capítulo 1, verso 6, diz assim: e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Quer dizer, misturado no meio dos anjos lá, o diabo foi lá. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Quer dizer que o diabo nos tempos de Jó tinha trânsito no céu. Comprovadamente tinha trânsito no céu. Mas a profecia está dizendo que ele vai ser retirado, ele vai cair do céu. Veja bem, não é apenas cair, como ele já caiu uma vez, expulso para o abismo uma vez. Os demônios já foram expulsos para o abismo uma vez. Mas não esse abismo definitivo que está reservado. Um abismo provisório, assim como o Hades não é o inferno definitivo, é só um lugar provisório para os maus. O diabo também foi lançado, certa ocasião, num abismo provisório. Mas ele aprendeu a sair dali e vir para a terra e até ir para o céu. Veja que coisa. Tanto é que numa ocasião que o Senhor Jesus foi orar por um moço cheio de demônios, o endemoniado gadareno, os demônios rogaram para Jesus: não nos mande de volta para o abismo. Quer dizer que existe um abismo temporário, mas o diabo já aprendeu a sair. Então ele continuava nos tempos de Jó tendo oportunidade de se apresentar diante de Deus quantas vezes quisesse, nunca foi barrado. Mas a profecia está dizendo que ele vai cair do céu, que ele iria cair do céu. E o diabo, nesse tempo em que ele teve livre trânsito, ele atuou na terra, dominou a humanidade, possuiu todas as coisas. Quando a profecia fala aqui, você que dominava as nações, que fazia tremer os países e os reinos, isso é verdade. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, e se você olhar ali no Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 5, você vai ver o diabo mostrando para Jesus todos os reinos do mundo e dizendo para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Quer dizer que Satanás, o diabo, realmente conseguiu dominar a terra. Agora, a profecia afirma que ele ia cair do céu. Você me pergunta hoje, pastor João Ribe, hoje o diabo pode chegar lá no céu? Segundo a palavra de Deus, eu creio que não. Porque numa certa ocasião o Senhor Jesus chamou 70 discípulos. Chamou 70 discípulos. E lhes deu poder para expulsar demônios, curar doentes e até para ressuscitar os mortos. E os 70 foram de 2 em 2 pelas aldeias e cidades para fazer a obra do Senhor Jesus. E nos diz o Evangelho, eu quero que você olhe isso comigo, lá no capítulo 10, no versículo 18, eu estou lendo Lucas, tá bom? Evangelho de Lucas, capítulo 10, no versículo 18. Eu vou ler o 17 também. Eu vou ler Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Eu estou lendo 700 anos depois de Isaías. Preste atenção nisso, hein? Nós avançamos 7 séculos. E diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes Jesus: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Preste atenção, igreja. Eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Qual que era a profecia de Isaías? Que ele ia cair do céu. Como caíste do céu? O diabo pensava que ele ia poder ter trânsito no céu o tempo que ele quisesse. Mas quando o Senhor Jesus veio aqui na terra,
para usar o mesmo estilo que Deus estava usando lá na glória, isto é, o perdão, a misericórdia, o amor, mas não é por causa disso o braço cruzado. Quando o Senhor Jesus se fez humilde como um ser humano, pequeno como uma pessoa humana, então o Senhor Jesus chamou pessoas menores ainda e deu poder e autoridade. E o diabo estava lá nas alturas, a filha da alva, a estrela da manhã, o diabo lá querendo habitar nas maiores alturas. Quando o Senhor Jesus mandou os 70, naquela hora o diabo levou uma rasteira e caiu um tombo, porque enquanto o diabo estava debilitando as nações, ninguém podia com ele. Nunca se leu no Antigo Testamento que algum apóstolo, algum discípulo, algum profeta do Antigo Testamento, algum homem de Deus do Antigo Testamento, nunca se leu que qualquer um deles tivesse expulsado o demônio. Jesus expulsar demônio, tudo bem, mas um homem comum, uma pessoa comum expulsar demônio, isso nunca aconteceu na Bíblia. Mas quando Jesus mandou os 70, o diabo caiu do céu, caiu agora a estrela da manhã, o diabo caiu por terra, pelo poder de Deus fluindo na vida de um homem, na vida de uma pessoa humana. Ele caiu do céu, foi ali que ele caiu. Eu vi Satanás cair do céu. Aí quando Jesus viu o diabo caído, estatelado, aí Jesus falou assim: o diabo já está caído, estatelado. Ele falou para os 70, acompanhe comigo aqui, versículo 19: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ora, o diabo caiu do céu e se esborrachou no chão. Agora que ele está no chão, Jesus falou: agora eu dou poder para vocês. Pode pisar na cabeça de Satanás, pode sapatear em cima do diabo. O bicho está caído, ele caiu do céu, ele se esborrachou todo. Pode pisar toda a força do inimigo, que nada vos fará dano algum. Coisa tremenda. A vergonha total do diabo foi esta: tão orgulhoso, tão metido, querendo ser maior do que Deus, hoje está levando surra de homens e mulheres comuns, pessoas pequeninas, pessoas que acreditam no poder de Deus. Eu quero te mostrar uma outra coisa aqui, que é tremenda e que mostra definitivamente que o diabo não apenas caiu do céu, mas que o diabo foi inclusive expulso da terra. Preste atenção. Pastor, mas a gente vê o diabo agindo por aí. Age muito. Mas nós vamos ver na palavra de Deus que a primeira tarefa do Senhor Jesus foi derrubar o bicho do céu, fazer ele se estatelar no chão. E a segunda tarefa do Senhor Jesus, expulsar o demônio do mundo. Não apenas numa ordem que a gente dá, mas literalmente expulsar o demônio do mundo. Então vamos ver isso comigo no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 26. É a última noite de Jesus na terra. Novamente eu trago à tua memória que entre Isaías, o profeta do Antigo Testamento, e o apóstolo João do Novo Testamento, há 700 anos de distância. E aqui no final quase da vida terrena de Jesus, ele vai tomar a providência para expulsar agora o demônio da terra, o demônio do mundo. Jesus está para tomar a última ceia com os discípulos. Antes disso está havendo uma refeição ali, sem compromisso espiritual, apenas confraternização, como se fosse uma despedida. Ele depois iria fazer a santa ceia. Ali naquele momento, o Senhor Jesus profetiza o que ele vai fazer com o diabo. João 13, 27, está escrito assim: e após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faze-o depressa. Aí o Satanás lá, o Judas possuído pelo diabo, ele realmente saiu. Naquele momento, ele saiu levando o diabo, e o diabo ia realizar o seu plano. Qual era o plano do diabo?
as mesmas armas que ele já usava contra Deus lá na glória. A guerra, o assassinato, o desejo de destruir. E o que estava acontecendo nesta hora? As criaturas celestiais, que ainda poderiam até acreditar na possibilidade do diabo, estavam assistindo. E a humanidade agora, contemplando verdadeiramente a diferença entre Jesus e Satanás. A diferença de atuação. O Senhor Jesus agora está ele contra o diabo. E o diabo possuiu o corpo de um homem, Judas. O diabo também se materializou agora. Nas últimas horas de vida de Jesus, o diabo está mais presente do que nunca nesse mundo. E ele vai agir. Ele vai agir com seu estilo, derrubar Jesus, matar Jesus. Foi aí que as criaturas celestiais, os anjos de Deus, começaram a contemplar como o diabo é cruel. O que ele era capaz de fazer com o ser humano mais bondoso, misericordioso e maravilhoso que já existiu. Eles vão contemplar agora Satanás arrasar Jesus, humilhar Jesus, levar a humanidade para lutar contra a pessoa mais boa que já existiu. Eles começaram a ver a verdadeira face do diabo. O diabo está incorporado em Judas. O diabo está agindo em Judas. Judas é outra pessoa. Judas é um instrumento do diabo agora. Se ofereceu para isso. Tinha o coração para isso. Era ambicioso, era egoísta, era mentiroso, era falso. No meio dos discípulos ele era o único que dava brecha para o diabo. Ele se ofereceu para ser o instrumento do diabo. E o diabo incorporou naquele corpo e agora está agindo através de Judas. Nesta hora o Senhor Jesus vai profetizar que ele realmente vai expulsar o diabo dali. Ele já sabe o que vai fazer. Volte comigo em João capítulo 12, versículo 31. Preste atenção. Quinta-feira, passando para a sexta, o Senhor Jesus tem um plano, uma tática, sem usar nenhuma espada, só com a força do amor, só com a sua pureza. Jesus diz assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Você está compreendendo a arma do Senhor Jesus? O diabo quer derrubá-lo e vai matá-lo para isso. Vai tentar destruir a vida de Jesus. Mas ele não compreende as coisas espirituais. Jesus está dizendo: o diabo não vai me pôr não no chão, como eu fiz com ele. Ele não vai me fazer cair como eu fiz com ele. Eu fiz ele cair do céu, mas ele não vai me fazer cair. O diabo vai me matar. Ele pensa que eu vou cair, mas quando ele pensar que eu estiver caindo, eu estarei sendo levantado na cruz do Calvário e vou atrair toda a humanidade para mim. Quem olhar para mim ali crucificado, manso e humilde, vertendo o meu sangue inocente, eu vou destruir o diabo. Eu vou expulsar o demônio deste mundo. Que coisa tremenda. Que coisa extraordinária. O diabo não compreende, mas nós compreendemos. Quem está compreendendo isso? Está bem claro para você tudo isso? Pois é. O diabo agora está expulso do mundo. Se você tem o seu mundo particular, agora você pode expulsar o diabo do seu mundo particular. Quando eu falei para você, aponte na direção da tua casa. Diga que aquela casa onde você mora, o apartamento onde você mora, diga que ali é consagrado ao Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está entronizado ali. Diga que ali é o reino de Deus. Nós não fizemos tudo isso hoje. Qual o significado disso? É expulsando Satanás do teu mundo, é mandando o diabo embora em nome de Jesus Cristo. Você está livre do diabo. O príncipe do teu mundo foi expulso pelo poder de Jesus Cristo.
Vamos voltar lá para Isaías, porque eu quero terminar essa mensagem. Vamos voltar lá para Isaías. Só que eu quero ler com você agora o capítulo 16, logo em seguida. Capítulo 16. Olha a profecia o que fala, 700 anos antes de Cristo. Enviai o cordeiro ao dominador da terra. Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Jesus, o cordeiro. Existe criatura mais dócil, mansa e inofensiva do que um cordeiro? Alguém já teve medo de levar uma cabeçada de um cordeiro? Alguém já teve medo de levar uma mordida de um cordeiro? Você já ouviu alguma notícia dizendo, olha, aquele cordeiro lá ficou louco, ele mordeu a pessoa? Você nunca ouviu isso. O cordeiro é totalmente inofensivo. E o cordeiro foi enviado ao dominador da terra. O diabo falou, eu mando. O quê? Esse cordeirinho vai me enfrentar? Você vê a diferença de estilo? Já falou, esse cordeiro, eu acabo com ele, eu mato. Ah, que tonto que o diabo foi. Ele não compreende as coisas de Deus. Aqui diz assim, desde Sela, no deserto até ao monte da filha de Sião. Quer dizer, por toda a terra, né? Por toda a terra, desde o deserto até Sião, o monte sagrado. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueante lançado fora do ninho. Essas filhas de Moabe foram aquelas que o livro de Números, capítulo 25, verso 1, cita como as responsáveis por terem feito os filhos de Israel se prostituírem. Mas quando você lê isso, que as filhas de Moabe, fizeram os filhos de Israel se prostituírem, você logo pensa em orgia, mas não é nada disso. A prostituição foi espiritual. Vamos só conferir isso para a gente compreender bem a palavra de Deus? Livro de Números, capítulo 25, versículo 1, porque aqui falou das filhas dos Moabitas. Está escrito aqui, ó, Números 25, verso 1. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Que tipo de prostituição? Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Isso é o que a Bíblia chama de prostituição. Adorar qualquer outra pessoa que não seja Deus. E Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Você só pode adorar a Santíssima Trindade. Adorar qualquer outro ídolo, qualquer outra criatura, é você se prostituir espiritualmente. É cometer um adultério contra Deus. É cometer uma traição contra Deus. Então aqui está dizendo que quem faz o povo se prostituir com idolatria é Satanás, o dominador da terra. Muito bem, você está compreendendo a palavra. Jesus veio aqui para desfazer tudo isso. Versículo 13, depois você lê todo esse capítulo com mais calma e estuda sozinho. O Espírito Santo vai te dar entendimento, porque ele já te revelou o mistério. O versículo 13 diz assim, esta é a palavra que o Senhor falou no passado contra Moabe. Moabe aqui, você sabe quem é Moabe? É aquele que contratou Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, que pagou despachos e feitiçarias, um trabalho da pesada para amaldiçoar o povo de Deus. Moabe. Quem é que faz as pessoas amaldiçoarem outras? Satanás. Quem é que faz as pessoas agirem com trabalhos de feitiçaria, magia negra, encantamento? Satanás, Moabe. Essa linguagem está bem clara, apesar de figurada. E o versículo 14 fala assim, mas agora falou o Senhor dizendo, atenção, mas agora falou o Senhor, oba! Falou o Senhor, Satanás se aprontou até agora, mas agora falou o Senhor, dizendo, dentro em 3 anos, passa um traço debaixo de dentro em 3 anos, tais quais os anos de assalariados, será envilecida a glória de Moabe com toda a sua grande multidão, e o resíduo será pouco, pequeno
e impotente. Para que você compreenda esses 3 anos, foram os 3 anos de ministério do Senhor Jesus. O Cordeiro enviado ao dominador da terra. Em 3 anos, ele iria acabar com a glória de Moabe, mostrar quão vil ele é. A glória de Moabe será envilecida, quer dizer, vai mostrar o quanto ele é vil. Jesus mostrou o quanto o diabo é vil. E o que restar, o resíduo, o restinho de Moabe, isto é, o restinho de Satanás, será pouco, pequeno e impotente. Passa um traço aí embaixo. Pouco, pequeno e impotente. Passa um traço aí embaixo. Pouco, pequeno e impotente. Se até hoje você teve medo do diabo, saiba disso. O diabo caiu do céu, derrubado pelo Senhor Jesus. O diabo foi expulso deste mundo, expulso pelo sacrifício de Jesus. E o que restou é tão pouco, é um resíduo. É pouco, é pequeno, é impotente. O diabo não pode fazer nada contra você que está pegado com o Cordeiro de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo é impotente contra o povo de Deus. O diabo é fraco, ele é pequeno, ele é pouco contra o povo de Deus. Uma só pessoa é mais do que todo o inferno. Uma pessoa com Deus desafia todo o inferno. Você tem alguma dúvida sobre quem você vai servir? Para as criaturas celestiais ficou claro: Satanás não pode. Satanás tem que ter um fim. Ele é cruel, é assassino. Veja o que ele fez com Jesus. Levou a humanidade a fazer isso. Veja como ele agiu com crueldade. Como ele humilhou o Filho de Deus. Não, o diabo não pode continuar assim. Agora Deus falou: bom, agora vocês compreenderam então? Agora vocês já viram quem Satanás é? Agora vocês já viram quem é o diabo? Essa profecia que nós lemos em Isaías capítulo 14, diz que ele será lançado ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos ver agora outra profecia, quase 800 anos depois de Isaías, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E nós estamos terminando a mensagem. Acompanhe comigo. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Esse é o fim que está reservado a Satanás. Agora todo mundo sabe quem ele é. Quer dizer, sabe mais ou menos, não é? Só quem quer saber é que acaba descobrindo quem ele é. Eu abri algumas páginas na internet, e eu não vou nem falar o nome do site que eu abri, porque eu queria saber o que esse pessoal estava pregando na internet. E tem lá um site dizendo que diabo, Lúcifer, Satanás, Exu não são demônios, são deuses, criaturas boas. Tem um site lá glorificando o diabo. Eles estão fazendo um templo em Minas Gerais, em Minas, fazendo um templo, dizendo que o que para as pessoas é inferno, para eles é paraíso. O que o diabo é? Enganador. Então, quem quer saber quem é o diabo mesmo, a pessoa vai ver a palavra de Deus e descobre. As criaturas do céu sabem quem é o diabo agora e o que está reservado para ele. Mas você imagine isso. Depois que o anticristo, a besta e o falso profeta se instalarem na terra após o arrebatamento da igreja, a humanidade vai esquecer Cristo e vai servir o diabo abertamente. Vai fazer toda a vontade do diabo. E depois que Cristo voltar e vencer a besta, o anticristo e o falso profeta,
Quando Jesus começar a governar os 1000 anos aqui na terra, para mostrar como esse planeta é viável, como é possível as pessoas viverem aqui sem passar fome, sem violência, sem ter menores na rua, sem ter pessoas morando em favela. Durante 1000 anos Jesus vai administrar o planeta com perfeição, mostrando que Deus deu de tudo para a humanidade ser feliz. A humanidade só não é porque ela dá ouvidos ao diabo. Mas terminados os 1000 anos, o diabo vai ser solto por um período de tempo e vai novamente enganar as nações. Quer dizer, saber quem o diabo é, só sabe quem lê a palavra de Deus. Saber o que ele planeja fazer com antecedência, só quem lê a palavra de Deus. Agora quem fica aí querendo ser enganado, vai atrás de horóscopo, misticismo, cartomante, benzedeiro, espiritismo, Kardec, etc e tal, essa pessoa está pedindo mesmo para ser enganada. Quer dizer, só conhece Deus quem lê a palavra de Deus. E só conhece a natureza do diabo quem lê a palavra de Deus, porque aqui ele está desmascarado. E o seu final, agora preste atenção, no final de tudo, quando ele for lançado aqui nesse lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, diz que logo em seguida vai ter o juízo final. Vamos só ler, só para você entender. Vamos só ler aqui Apocalipse 20, verso 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Pode falar que o diabo é bonzinho, que Lúcifer, Satanás, Exu é anjo bom, que ajuda as pessoas, e que o inferno na verdade é paraíso para eles. Podem falar o que quiser, mas eles vão ser lançados aqui no lago de fogo e enxofre. Qualquer pessoa que não for de Jesus, porque a pessoa que é de Jesus tem um documento provando. Tem um documento, está escrito aqui que tem um livro chamado Livro da Vida, com os nomes das pessoas que realmente são de Jesus. Preste atenção, quem pode ser de Jesus? 21, Apocalipse 21, versículo 6, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quer dizer, quem quiser ser de Jesus, é só pedir. E quem vencer servindo o Senhor Jesus, porque não adianta só receber Jesus e fazer o que quer, fazer a vontade do diabo. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua morte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você compreendeu? Deus não fez o abismo para o homem não, mas quem é do diabo só pode ficar com o diabo. Se a pessoa a vida inteira fez a vontade do diabo, se a pessoa a vida inteira andou com o diabo, depois do juízo vai andar com quem? Vai fazer a vontade de quem? Vai estar com quem? Com o diabo. Agora a pessoa que começa a andar com Deus aqui, que ela fala, eu quero essa salvação que é de graça. Eu rejeito todas as obras do diabo, eu rejeito todos os ídolos, eu rejeito toda a idolatria, eu rejeito toda a superstição, feitiçaria, eu rejeito toda a teoria que é fora da cruz e do sangue de Jesus, e eu recebo Jesus como Salvador. Ela passa a andar com Jesus. Se ela perseverar, quem vencer herdará todas as coisas. A pessoa vai até o fim da vida com Jesus. Ora, se na vida ela andou com Jesus, depois do juízo ela vai andar com quem? Com Jesus. É simples, não tem confusão. Por isso que toda mensagem, o Espírito Santo nos manda dizer o seguinte: quem quer receber Jesus como único Salvador,
Porque é nessa hora que o nome da pessoa é escrito no livro da vida. Quem é de Jesus tem um documento para provar. O nome escrito no livro. Lembra quando os 70 voltaram? Senhor, em teu nome até os demônios nos obedecem. Jesus disse: eu via Satanás caindo do céu como um raio. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas alegrai-vos, não porque os demônios lhes obedecem, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Oh, glória! O teu nome no céu. Quem é de Jesus tem um nome no céu, tem um documento para provar. Quando você recebe Jesus como Salvador, o teu nome é registrado no céu. Quantos hoje aqui querem receber o Senhor Jesus como único Salvador e registrar o seu nome no céu? Ergue a mão direita assim bem alta. Oh, bênção de Deus. Oh, glória. Vem aqui para frente, todos vocês que ergueram as mãos. Venham para cá, venham correndo. Vamos colocar logo esse nome no céu. Vamos escrever logo esse nome no livro da vida. Isso, venha cá correndo. Venha registrar o teu nome no livro de Deus. É uma bênção, não é, irmão? Venha para cá. Pastor, eu chamo José da Silva. Não tem problema, tem mais 10 milhões de José da Silva no Brasil, mas Deus sabe quem é este José da Silva aí. O dia que recebeu Jesus como Salvador, a partir de quando passou a andar com Cristo, tudo isso. Pastor, o meu nome é Maria Aparecida de Oliveira. Pois é, deve ter umas 5 milhões de Maria Aparecida de Oliveira só no Brasil. Mas Deus sabe que Maria Aparecida de Oliveira é essa daí, ó, que está recebendo Jesus hoje. Teu nome é registrado no livro da vida. Acho que Deus fotografa o teu coração e põe lá esse coração aqui. Sabe aquela foto do coração? Para ficar bem identificado no livro da vida. Esse daqui é esse. Oh, glória, hein? Você que está afastado do caminho, preste atenção. Deus durante muito tempo não teve misericórdia de Satanás? Antes da guerra celestial, Deus não estava vendo quando o diabo chegava lá nos arcanjos e dizia: ó, vou derrubar Deus, vou sentar no lugar dele. Você acha que aquilo estava oculto aos olhos de Deus? E Deus deixou ali, Deus teve tanta misericórdia, o diabo agiu com tanto amor com ele. Mas ele continuou na desobediência e na rebeldia. Como é que você acha que Deus está agindo com você, que está desviado do evangelho, desviado da casa do Pai? Você está na rebeldia, na desobediência. Está tão desobediente que diz assim: não precisa de igreja para ser salvo. O diabo te enganou tanto. Ele é um grande enganador. Enganou você. Mas o diabo foi desmascarado hoje. Você compreendeu que não pode haver rebeldia no coração do cristão. O cristão tem que ser servo de Deus, tem que se submeter à hierarquia, à autoridade, tem que ser fiel, obediente. A pessoa se afasta da igreja, começa a fazer a vontade do diabo, voltam até a fumar, outros voltam a beber. Ah, não quero nem falar, você sabe o que é. Você que está afastado, afastada, você quer ficar de que lado? Você quer ser lançado no lago de fogo e enxofre com o diabo? Ou você quer ficar entre aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro? Então você que está afastado, afastada, em nome do Senhor Jesus, não fique no seu lugar. Saia do seu lugar agora e venha aqui para frente, porque nós vamos orar. E ainda que as tuas vestes estejam manchadas, elas serão purificadas pelo sangue de Jesus. Ainda que você tenha pecado muito, Jesus vai te purificar de todo pecado. E eu sei, o Espírito Santo me diz isso, que há pessoas aqui dentro que tem que vir aqui para frente. Olhe bem, não estamos julgando ninguém, nós não julgamos. Mas o Espírito Santo está dizendo que você não pode continuar desse jeito. Você tem que vir aqui para frente. Venha. Não são só essas pessoas, não, tem mais. Tem mais, o Espírito Santo está mostrando isso, tem mais.
Venha se consertar, venha se corrigir, venha se purificar, venha fazer parte novamente do povo de Deus. Isso, venha correndo. Venha, irmão, venha. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus, igreja. Graças a Deus, venha. Agora, nós que estamos aqui na frente, vamos dobrar o joelho. Dobre o joelho comigo. Coloque a mão direita assim sobre o teu coração. Feche os teus olhos. Até aquela senhora de 84 anos, que na hora da oração estava tão oprimida, perturbada, até ela está aqui na frente, recebendo Jesus como Salvador, e com 84 anos está dobrando o joelho para Jesus. Olha que maravilha, nascendo de novo aos 84 anos. O seu registro sendo feito na glória aos 84 anos. Coloque a mão direita assim e ore comigo. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por tanta misericórdia, por tanto amor. Hoje eu compreendi quem eu devo servir, e é por isso que de joelhos dobrados eu recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Pai querido, escreve o meu nome no livro da vida, e pelo sangue do Cordeiro me purifica agora de toda iniquidade. Em nome de Jesus, assim seja. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor João Ribe Palharim. Acompanhe diariamente neste mesmo horário, ministrações que irão mudar a história da sua vida, num oferecimento dos Pregadores do Telhado. Saiba mais sobre este compromisso. Acesse pregadoresdotelhado.org.br.